Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, versículo 12. Apenas esse versículo, para a gente poder aqui participar da ceia do Senhor após essa palavra. A palavra diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. A igreja pode ler? Vamos todos. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Antes de você assentar, diga a alegria da salvação. Tome o seu assento, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Antes de tomarmos a ceia do Senhor, eu quero ministrar esse tema, a alegria da salvação de Deus na nossa vida. Queridos, este salmo é um salmo davídico, o que equivale a dizer que ele é escrito por Davi. Existem dos 150 salmos, quase a metade foram escritos por Davi. E dos 150 salmos, escute, 7 são salmos de confissão. O conteúdo dos salmos, desses 7 salmos, fala da confissão de alguma prática, de um pedido de perdão, de algum conserto. E o Salmo 51, ele é um desses salmos de confissão, não é? Um salmo de um conserto, de alguma maneira. Ele foi escrito por Davi, que foi o segundo rei de Israel. Preste atenção para você compreender exatamente o que nós queremos transmitir da parte do Senhor aqui para a igreja. Davi, que reinou por cerca de 40 anos em Israel. Israel ainda estava unido, as 12 tribos ainda não tinham separadas, né? Elas não estavam separadas. E Davi, então, ele governa todo Israel unido por cerca de 40 anos. Estudiosos afirmam que foi de 1010 a 970 antes de Cristo. Então, esse período aí da história, quem estava à frente do governo foi Davi. E Davi foi um rei de guerra, um rei de batalha. Não obstante um poeta, um homem profeta, um homem de Deus, mas ele foi um homem conhecido pela sua garra, sua coragem. Davi, ele tinha o privilégio de contar com Deus e vencer as guerras em que ele pelejava. Ele batalhava e Deus dava alegria para ele. E aí, de repente, amados, por conta dessa comunhão e essa vida de vitória, Davi, que tinha uma alma poética, ele desenvolve uma vida de devoção a Deus muito grande. Tudo na vida de Davi ele atribuía a Deus, ele agradecia a Deus. É o Senhor que adestra o meu braço para a guerra, para a vitória, não é? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor. E ele começa a viver essa vida de intimidade com Deus. Mas aqui, nesse texto que nós lemos, Davi fala: Senhor, torne a dar, ou renova em mim a alegria da tua salvação. Deus, eu entrei numa enrascada, a minha vida virou uma situação tão complicada, que eu perdi a alegria da sua salvação. Amados, essa oração de Davi, que é o Salmo 51, eu não vou me ater no Salmo, ele é muito grande, eu quero focar exclusivamente aqui nesse texto, e eu quero extrair aqui coisas maravilhosas para mim e para a sua vida também. Queridos, para a compreensão do porquê que Davi chega a esse ponto, depois de uma história, depois de uma biografia maravilhosa, Davi, para chegar nesse ponto, não retire de mim o teu espírito e
sustenta-me com espírito voluntário ou pronto para obedecer, conforme algumas versões, não é? É necessário que a gente recue no tempo. É necessário voltar um pouco para a gente compreender. Amados, em 2 Samuel, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, e aqui eu começo com uma primeira grande lição para a igreja. Eu gostaria que, para que você memorizasse, entendesse onde o Espírito Santo quer te levar nessa noite, que a igreja repetisse assim após mim, diga: cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. Agora diga isso para quem está do seu lado. Diga: cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. Cuidado com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Isso pode arruinar a sua vida, ou então fazer você passar por situações desnecessárias. Amados, em 2 Samuel 11, a Bíblia diz que era primavera. 2 Samuel 11, versículo 1. Era primavera, época em que os reis subiam para a guerra. Davi manda o general para a guerra e fica no palácio. Ficar no palácio em tempo de guerra não é um bom negócio. E nós vivemos em tempos de guerra. A igreja não está em tempo de paz como nunca esteve. A igreja vive uma batalha espiritual contínua. Aliás, a Bíblia diz que os últimos tempos seriam piores do que os primeiros dias da igreja. Pastor, nos primeiros dias da igreja, leões matavam crente, bárbaros arrancavam a cabeça de cristão, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos seriam piores esses tempos do que no início. Nós vivemos em tempo de guerra, e em tempo de guerra não é tempo de ficar no palácio, de passear, não, é tempo de guerra. No entanto, Davi manda o general para a guerra com seu exército e ele fica no palácio. E um dia ele vai passear. Um dia ele vai dar uma volta no terraço do palácio. Estou cansado, estressado, deixa eu dar uma volta no terraço. E a Bíblia diz que quando ele dava uma volta no terraço do palácio real, em época de guerra. Época de guerra é guerra. Época de guerra é guerra. Guerra na oração, guerra na leitura da Bíblia, guerra na campanha, guerra na intercessão, guerra na batalha em prol daquilo que nós queremos. A vitória é nossa, amados, é pela fé, é em Deus que nós vencemos. Não é época de descanso, é época de guerra. No entanto, Davi descansa, regala, enquanto o povo luta. E a Bíblia diz que ele, passeando no terraço, de repente ele vê. Cuidado com o que você vê. Ele vê uma mulher linda, maravilhosa, tomando banho e se encanta. Fica envolvido com aquilo que ele vê. E por isso eu coloco essa primeira grande verdade aqui. Cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Cuidado com aquilo que você para olhando para essa coisa ou essa pessoa. Cuidado. Amados, a biografia desse homem passa a ser escrita de uma maneira triste e com páginas vergonhosas, não obstante ser um homem segundo o coração de Deus. Porque ele vê Batseba, uma mulher casada, e o marido dela estava pelejando lá no exército, protegendo o rei. Mas Davi se encanta. Amados, eu não tenho dúvida em dizer que, eu não vou dizer um percentual, ainda que a gente seja tentado, gostamos muito de estatísticas, mas a maioria das nossas falhas e fracassos, nas quais nós somos tentados, vem por aquilo que vemos. A visão é o meio principal que nós somos tentados. Davi vê Batseba e muda tudo.
o homem que matou gigante, o homem que venceu o leão, que venceu o urso, o homem que venceu exércitos com uma quantidade ínfima, agora está de bruço, prostrado diante de algo ou alguém que viu. Cuidado com o que você anda colocando diante dos seus olhos. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a Bíblia diz que Satanás se aproxima da mulher. E é interessante que ele aproxima de Eva quando ela está longe do companheiro, não é? E Satanás começa a conversar com ela. Enquanto ele fala, eu acho interessante isso. Enquanto Satanás usa a verbalização e Eva participa daquele diálogo ouvindo, que é uma faculdade do nosso corpo, a audição, bem como a visão, mas enquanto ela ouve Satanás, nada muda. O que Deus disse acerca daquela árvore? Deus disse que nós não podemos comer porque vai morrer. Ah, não é assim não, Deus falou que é. Mas de repente a Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis: e vendo a mulher, que aquela árvore era aprazível aos olhos, desejável para comer e para dar conhecimento, ela não resistiu à tentação, pegou e comeu. E o versículo 6 diz que ela ainda leva aquilo para o marido. Amados, a tentação quando vem por aquilo que vemos, é muito mais difícil de resistir. E Satanás sabe o quanto nós somos envolvidos pela visão. Ele sabe quanto que a visão interfere na nossa vida. E aí eu te pergunto, o que você tem colocado diante dos seus olhos? O que você tem parado para ver? Os olhos são as janelas da nossa alma, do nosso coração e da nossa mente. Amados, a maioria das informações que nós temos entram pelos olhos. A história desse homem muda porque ele viu. E quando ele viu, ele desejou. E quando ele desejou, ele manda trazer. E quando ele traz, ele adultera. E quando ele adultera, a mulher fica grávida. E quando a mulher fica grávida, ele manda tirar a vida do marido dela, que estava lá no campo de batalha. E depois que Urias morre, e a Bíblia diz que cumpre-se os dias de luto, que Batseba chorou a morte do marido. Davi trouxe Batseba para morar com ele. Tudo normal. Ninguém sabia de nada, aquilo aconteceu ali silenciosamente. Olha a estratégia, não é? Tudo simulado, morreu, cobriu o luto, agora ela era uma viúva. E como viúva ela poderia ser tomada pelo rei, tudo tranquilo, ninguém sabia de nada. Mas no capítulo 11, versículo 27, tem uma declaração terrível aqui de 2 Samuel, que diz o seguinte: todavia, aquilo desagradou ao Senhor. Dura coisa é desagradar ao Senhor. Como é triste entristecer o coração de Deus. Amados, a Bíblia diz em uma versão que Deus achou aquilo mal. Ainda que ninguém tenha visto, não saiu no Jornal Nacional da época, não saiu na revista semanal, ninguém postou no site, no Facebook da época, entendo o que eu estou dizendo, ficou tudo escondido, mas a Bíblia diz que aquilo desagradou Deus. Ah, irmão, desagradar a Deus não é um bom negócio. Uma tristeza entra no coração de Davi. Especialmente quando o profeta Natan chega no capítulo 12 e confronta Davi dizendo: este homem é você. E eu não vou me ater aqui na história, que eu quero caminhar um pouco mais com a igreja. Quando o profeta diz: Davi, quem cometeu isso foi você. E Deus não se agradou disso, amados, um peso caiu sobre Davi. Uma tristeza imensa tomou o coração daquele homem. Uma angústia, um peso na consciência, um remorso. Amados, uma fadiga de alma terrível.
E nesse contexto, Davi escreve o Salmo 51. Como tudo começou? Com aquilo que Davi viu. Diga de novo para quem está do seu lado: cuidado com o que você coloca diante dos seus olhos. Se eu parasse aqui e a gente fosse cear, eu já estaria satisfeito. Se eu parasse aqui e a gente fosse cear, essa lição seria suficiente para preservar a sua vida, a sua biografia, a sua história, a sua família e a sua comunhão com Deus. Cuidado com o que você põe diante dos seus olhos. Tudo começa com o olhar. Cuidado. A história de Davi, amados, é mudada. Profundamente abalado, moralmente e espiritualmente. Davi agora não suporta a angústia do pecado, porque o pecado desagrada a Deus. E o problema de desagradar a Deus é que quando a gente desagrada a Deus com o pecado, ele recua, não é? Na verdade, quando nós pecamos, a gente sai da presença de Deus. E quando a gente sai da presença de Deus, amados, tem um vazio que nada preenche. Quem já experimentou de Deus, não dá conta mais de viver sem Deus. É por isso que a Bíblia diz que quem tem uma experiência com Deus e volta para a vida de pecado, amados, o demônio que vivia nele vem e traz mais 7 demônios. E a Bíblia diz que o estado dele agora é pior do que o primeiro. É terrível a vida do desviado, daquela pessoa que está em pecado. É uma vida de ruínas, de derrota. E Davi escreve então o Salmo 51 e no capítulo 12 ele fala: Senhor, devolve a alegria da minha salvação. Senhor, devolve a alegria da tua salvação em mim. É a salvação de Deus na vida dele. Ele não pede a alegria do reino, ele não pede a alegria de ganhar uma guerra. Ele fala: devolve-me, me dá de volta. E aqui tem algo interessante, porque quando ele diz devolve, ele está assumindo a culpa que ele perdeu. Porque senão ele diria me dá. Quando ele fala devolve, ele está dizendo eu tinha, agora eu não tenho mais a alegria da salvação. Eu não posso dizer aqui devolve a almofada, porque ela está comigo. Mas se por algum momento eu perder ou entregar para alguém, aí eu vou poder dizer ei, devolve. Devolve. Quando Davi peca, ele abre mão da alegria da salvação de Deus na vida dele. E agora atolado, ele confessa dizendo: Senhor, devolve. Davi, o que você perdeu? Davi, você quer o que de volta? Aí ele diz: eu quero a alegria da salvação de Deus de volta na minha vida. Quantos aqui têm a alegria da salvação de Deus? Aleluia. Amados, como é bom viver essa alegria. Não tem prazer, não tem alegria nessa terra que se compare com a alegria da salvação. Mas o nosso pecado tira a alegria da salvação do nosso coração. Aí a gente vem na igreja, a gente canta hino, nada está bom, não é? Aí nada vale a pena, a gente fica aquele crente assim, é difícil. Talvez eu esteja aqui dizendo, e alguém lá via Rádio Vida, ou futuramente diante dessa gravação, ou aqui mesmo no templo hoje, está vivendo o que Davi viveu há 3.000 anos atrás. Deus, restaura em mim a alegria da salvação. Deus, me devolve a alegria da salvação. Quantos lembram aqui do primeiro amor? Quantos lembram do primeiro amor? Amados, aquilo lá é a alegria da salvação. Infelizmente, muitos estão vivendo uma vida triste, uma vida de derrota. São péssimos comerciais do Evangelho, porque a alegria que ele quer nesse mundo ele não tem, aí ele sufoca a alegria que ele tem, que é a alegria da salvação. Davi, quando ele se vê diante de um fracasso,
ele fala: Deus, me devolve a alegria da salvação. Amados, a unção de Deus nessa palavra, nessa noite, a unção de Deus nesse culto de ceia, é uma unção de renovo, de alegria da salvação na sua vida. Não é a alegria do prazer, não é a alegria da riqueza e nem da fama, é a alegria da salvação eterna, é a alegria de ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, é a alegria de ter o pecado lavado pelo sangue de Jesus Cristo Senhor. Pastor, mas eu pensei que ser crente era ter uma vida assim, sabe? Porque é tanta luta, a gente é crente, é tanta prova, amados. Se você tiver uma visão materialista, humana e carnal, sim. Mas se você tiver uma visão espiritual, é uma vida de alegria, porque a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. O salmista diz no Salmo 122, versículo 1, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amados, o fato de estar aqui já é motivo de alegrar diante de Deus. Neemias vem, reergue os muros, chama Esdras. Esdras começa a pregar e Neemias ensinar a palavra, o povo chora. Agora, Neemias capítulo 8, versículo 10, Neemias bate ali no altar, bate, o povo para de chorar, ele aponta o dedo e diz assim: não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É essa alegria que nós precisamos, é a alegria da salvação, amados. Ei, você tem a salvação em Cristo Jesus o Senhor. E essa é uma verdade que o inimigo quer tirar de nós. Nós somos salvos, nós temos a salvação de Deus, a graça, a misericórdia pelo sangue de Jesus, e hoje é noite de ceia, nos alcançou. Eu tenho a salvação eterna em Cristo Jesus, e nada nem ninguém pode me tirar dessa condição. Esta era a alegria que Davi tinha perdido. E nós precisamos resgatar, sabe por quê? A Bíblia diz em Gálatas 5:22 que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. E aí é um paradoxo, é algo assim incompreensível, porque você pergunta para o crente: você tem o Espírito Santo? Ele fala: tenho. Você, o Espírito Santo habita em você? Ele diz: sim. Mas é triste, é derrotado, não tem alegria. Deus não te chamou para o fracasso. Deus não te chamou para a derrota. Deus não te chamou para uma vida de olhar para o chão. Deus te chamou para viver a alegria da salvação. E uma característica do fruto do Espírito é a alegria. Dê um sorriso e olha para quem está aí do seu lado e fala: irmão, você tem a alegria da salvação na vida? Você tem a alegria da salvação na vida? A Bíblia diz no Salmo 126 que Israel recebe a liberação do exílio. E agora eles estão indo para Sião. Escute isso daqui. Salmo 126. O salmista diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, olha só, eles passavam e as nações diziam assim: olha que povo alegre, grandes coisas fez o Senhor por eles. Aleluia! Aí o salmista diz no versículo 3, sim, é verdade, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Alegres. Quantos aqui têm a salvação pelo sangue de Jesus Cristo? O mundo não te governa, Satanás não comanda a sua vida está na mão de Deus. Você não está no cativeiro de Satanás, você é livre. Então desfrute da alegria de Deus, da salvação do Senhor na sua vida. O salmista perdeu isso daqui por um instante. Aí ele ora: Senhor, devolve a alegria da tua salvação.
A alegria da salvação de Deus é essencial, amados. Não é a alegria do vício, não é a alegria da droga, não é a alegria de um sexo fora do matrimônio, não é a alegria de um copo de cerveja ou uísque, não é a alegria de um adultério, não é a alegria carnal de uma homossexualidade qualquer, não é a alegria de um lucro embasado na mentira e na desonestidade, é a alegria de que eu tenho a salvação de Deus na minha vida. Ei, Davi está dizendo: Deus, me devolve a alegria da salvação, me dá ela de volta. Eu quero viver de novo aquela comunhão intensa com o Senhor. Quando eu escrevia salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi sentia aquela presença de Deus da salvação, mas agora ele perdeu, e ele fala: Deus, me devolve. Alegria da salvação de manhã, alegria da salvação à hora do almoço, alegria da salvação à tarde, alegria da salvação à noite, de madrugada, janeiro, fevereiro, dezembro, alegria da salvação. Deus quer renovar a alegria da sua salvação nessa noite. A unção de Deus nessa noite de ceia é uma unção de alegria nos seus lábios. Deus quer ver você assim, ó, rindo de orelha a orelha. Pastor, mas a minha vida tem tanta dificuldade. Pastor, eu estou passando por tanta prova. Mas você tem a salvação, amém? Quantos têm a salvação? Então receba a alegria da salvação de Deus na sua vida. É essa a palavra que Deus traz para a igreja nessa noite. Amados, e Davi termina dizendo: e sustenta em mim um espírito voluntário. Que isso? Não basta querer, desejar a alegria da salvação. É necessário ter um espírito voluntário. Escute aqui. Quando Davi está dizendo, e eu gosto mais da versão na linguagem de hoje. Esse final aqui na linguagem de hoje, Davi está dizendo: conserva em mim o desejo de ser obediente. Era como se ele olhasse e falasse assim: de mim mesmo eu não vou dar conta. Deus, eu quero a sua presença, mas eu vou sair daqui e vou cair. Eu vou voltar atrás, é difícil, a carne é carne. Agora, Deus, me dá a alegria de volta e conserva em mim o desejo de continuar te obedecendo o tempo todo. O segredo para a gente manter a presença de Deus e a salvação, a alegria da salvação em nós, chama-se obediência. Quando ele diz aí um coração, espírito voluntário, ele está dizendo o desejo de ser obediente. Por quê? Diga por quê? Diga por quê? É a desobediência que me priva da alegria da salvação. Davi aprendeu essa lição. Quando ele desobedece, a presença da alegria da salvação sai. Aí agora ele fala: me dá de volta, me devolve a alegria da salvação. Mas espera aí, quando o Senhor me der, me dá também o desejo de permanecer obediente, porque nunca mais eu quero perder a alegria da tua salvação. Fique de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, Deus quer restituir a alegria da sua salvação. Nessa noite, Deus quer que você se alegre. Você está se entristecendo por coisas muito menores. Olha aqui. A alegria do Senhor é a sua força, meu querido. Alegria em Deus. O Salmo diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tem muita gente se agradando dos desejos do coração, entristecendo Deus por quem Ele é. Agrada-te de Deus, agrada-te da salvação de Deus na sua vida. Quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite.
Você precisa de uma restituição da alegria, da salvação na sua vida? A graça e a misericórdia de Deus te alcançarão nessa noite. Nessa noite de ceia, Deus tem um renovo de alegria para a sua vida. Eu escrevia esse final aqui falando em línguas estranhas com Deus, porque há um mover do Espírito Santo enchendo essa casa com alegria. Aleluia. O Salmo 100 diz: celebrai ao Senhor todos os povos, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Alegra o seu coração, meu amado, alegra o seu coração. Não é a fama, não é a riqueza, não é o que você pensa que vai te dar alegria que te dará. É a salvação de Deus que te dá a verdadeira alegria. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Ele estava preso quando escreveu isso. Você tem a alegria da salvação na sua vida? Você está feliz com Deus porque vai tomar ceia hoje? Ei, você vai participar do corpo de Cristo. Aleluia. Você vai pegar um copinho ali que representa o sangue do Filho de Deus. Isso não te alegra? O corpo de Cristo vai estar representado pelo pão na sua mão. Isso não te alegra? Peça a Deus então para te dar de volta a alegria da salvação. Senhor Deus amado, nós te bendizemos, Senhor, nessa noite. Pai amado, porque eu sei que o Senhor tem uma restituição de alegria, de salvação para a tua igreja. Tem muita gente sofrendo com questões humanas, temporais e materiais. Mas o Senhor diz para você nessa noite: receba a alegria da salvação. O Senhor te restitui a alegria do céu nessa noite. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Comece a sentir aí o seu coração alegre. Eu repreendo toda a tristeza em nome de Jesus. Eu repreendo toda angústia em nome de Jesus. Todo sentimento de derrota caia por terra em nome de Jesus. O dia em que os céus se abrirem e o Filho de Deus aparecer. Aleluia! Oh! A única coisa que fará diferença será aqueles que têm a alegria da salvação. Aleluia! Aleluia! Se o Senhor vier a qualquer momento, você tem a alegria da salvação. Maranata, vamos cantar Maranata, Maranata. Feche os seus olhos, adore a Deus aí por um instante. Se tem muito tempo que você não fala em línguas estranhas com Deus, se tem muito tempo que você não sente o céu na sua vida, e você veio para essa ceia dizendo: mais uma, aleluia. Oh, oh, Deus te toma pela mão, Deus te abraça nessa noite e diz: tu és meu, aleluia. Oh, adore o Senhor, adore o Senhor em línguas, em glórias, adore o Senhor dizendo aleluia. A minha salvação e a ti me renderei. Tu és santo.
eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Você que tem a alegria da salvação, adore a Deus, bendiga ao Senhor. Fale mistérios com o Senhor nessa hora. Oh, Rabacharacarabai. Oh, aleluia. Receba aí a alegria da salvação na tua vida, que o mundo não pode receber, mas a igreja pode. A minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Maranata, hora vem, vem Senhor Jesus, vem com fogo sobre este lugar. Maranata. Escute aqui, igreja. Aleluia. Senhor Jesus, vem Jesus. Só pode dizer isso quem tem a alegria da salvação. Só. Maranata, ora Quem vem, não tem, não Senhor tem coragem de dizer. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Só Aleluia. em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, que um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei. Cante, adore o Senhor. Você que tem a alegria da salvação. Sempre vivo está. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aplauda ao Senhor. Obrigado, Senhor. Amados, nós vamos cear agora mesmo. Eu já perdi a minha voz de gritar, de louvar a Deus aqui comigo mesmo. Mas enquanto eu cantava essa canção e adorava, eu pensava, essa alegria. Quantos sentiram a alegria da salvação aí? Diga alto, diga glória a Deus. Uhul! No arraial do povo de Deus tem júbilo. Oh! A escola campeã do Carnaval 2016 não sabe o que é essa alegria da salvação. O homem que ganhou a mega da virada não sabe o que é essa alegria da salvação. É a alegria da salvação que eu estou dizendo. Aleluia. O homem que está em primeiro lugar nas revistas econômicas como o homem mais rico do mundo não sabe o que é a alegria da salvação. Por ser o mais rico, não. A alegria da salvação é só Deus que dá. E Davi vira para Deus. É para Deus e diz: devolve-me, me dá, Deus. Por isso eu encerro aqui fazendo 2 apelos. Ninguém movimente ainda, por favor. Permaneça reverentemente em seu lugar. O primeiro apelo é para aquelas pessoas que querem aceitar Jesus como Salvador hoje, que querem experimentar essa alegria que vai mudar a sua história, vai mudar a sua trajetória. Você vai ver com outra visão. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Está vindo aqui uma primeira pessoa. Cadê uma segunda? Está vindo ali uma segunda, uma terceira pessoa. Uma quarta pessoa. Pode aplaudir, irmãos. Tem alegria no céu também. Não é só aqui, é no céu. Olha só. Arabaxara carabahai. Que bom, filho. Que bom, amigo. Cadê? Eu te aguardo. Aqui mais uma pessoa. Pode aplaudir. Que bom. Que bom. Vem. Fiquem aqui à minha direita, por favor, todos. Vem para cá. Ei, se você ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça. Vem, corre. Mas eu faço um segundo apelo agora do lado de cá. Se tem algum Davi, e aqui não tem ninguém melhor do que Davi. Está vindo aqui mais um jovem, aplauda. Mais um garoto. Igreja, ouça com atenção. Se isso aconteceu na vida do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, não é vergonha nenhuma ter acontecido na nossa vida. Eu não vou ficar assustado, pastor Daniel Eber, de um obreiro do altar descer, porque o rei desceu. Mas se tem alguém que está precisando de um concerto com Deus hoje, para sentir de novo a alegria da salvação, se vai descer do altar, se vai largar um instrumento, um microfone, não me interessa, mas o Senhor dá uma oportunidade hoje para você. Volte a sentir a alegria da salvação na sua vida. Saia do seu lugar e venha reconciliar-se com o Senhor. Está vindo um garoto lá atrás. Pode aplaudir. Aleluia! Foi para isso que Deus deu essa palavra. Vem daqui, meu filho, fica de cá. Cadê a segunda pessoa? Está vindo ali no corredor uma segunda pessoa. Tem mais Davi aqui dentro. Tem mais Davi aqui dentro. Não sepulte o seu ministério por conta do que aconteceu. Deixa Deus renovar a presença dele na sua vida hoje. Vem mais para cá, filho. Vem aqui, Capitão América. Vem aqui, filha. Cadê o terceiro Davi? A terceira Davi que vai vir hoje dizendo: eu quero viver mais de Deus na minha vida. Está vindo um jovem. Ei, Davi, venha.
Natan não está aqui, mas um profeta, o homem de Deus está te chamando, volte para Deus. Davi recebe de volta a presença de Deus e ele termina a vida na presença do Senhor, desfrutando da alegria da salvação. Vem reconciliar-se com o Senhor. Ah, pastor, eu fico assim, sabe como é que é, envergonhado? Fique não. Vergonha é permanecer no pecado, vergonha é esconder. A Bíblia diz que o que ele fez desagradou a Deus, ponto. Ponto. Se você fez algo que desagradou a Deus, talvez não seja, mas vem aqui e fala, pastor, eu quero um recomeço hoje, do meu ministério, da minha chamada, do meu louvor, não é? Eu deixei lá atrás, na curva que eu tropecei e até hoje está lá. Eu quero te chamar para vir restaurar a sua chamada, o seu ministério, a sua vocação, o seu chamado real. Vem aqui, filha, pode vir. Venha sorrindo. Porque Deus restaura a alegria da salvação na sua vida. Pode vir. Tem mais, irmãos, tem. Ah, Deus não engana a gente. Deus não engana a gente. Ele não dá uma palavra dessa se Ele não estiver dando a oportunidade. Feche os seus olhos onde você está. Não se incomode com quem pega esse corredor. Não se incomode. Eu quero que você olhe para dentro de você agora. Tem alegria da salvação aí? Se não tem, eu viria correndo se fosse você. Se todo esse culto transcorreu e você não sentiu aquela alegria da salvação, eu viria correndo nesse corredor e dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pode vir, encosta aqui, fecha os seus olhos. Fique aqui, filha, vem aqui, vem aqui. Vem, quero pedir uns obreiros que desçam aqui. Continue com seus olhos fechados. Se quiser vir, ainda dá tempo. Querido Deus, eu te amo, Senhor. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação eterna, Senhor? Deus, renova a alegria da salvação no coração desse povo. Deus, tem obreiro triste por conta de coisas menores, esquecendo do maior tesouro que ele tem, que é a salvação. Alegra, Pai, renova esse ministério, essa chamada, esse desejo de trazer mais pessoas para o céu. Apaga todo o pecado, perdoa, Senhor, toda falha. Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, restaura esse povo aqui. Pai, restaura a alegria da salvação. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, Pai, renova agora. Deus, renova agora, Senhor. Restaura a alegria da salvação nessa noite, Pai, porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Abençoa esse povo, Pai amado, que ao tomarmos a ceia, haja, Senhor Deus, algo sobrenatural, uma unção tremenda do Senhor nesse lugar. Aleluia. Vamos cantar o refrão, equipe de louvor. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos encaminhem os nossos queridos. A igreja pode aplaudir todos aqui bem forte. Em ti confiarei, eu nada temerei. Aleluia. Em ti eu irei, pois Aleluia. eu sei que Deus está renovando aqui, irmão. um dia voltarás do céu pra nós.